Meu Pai amado e querido, eu te agradeço por estar feliz, juntamente com os meus irmãos, de receber esta palavra maravilhosa, que é a palavra do amor e graça. Por isso, meu Pai, eu estou aqui agradecido, não só por mim, mas por todos predestinados, todos amados do Senhor, que estão recebendo, aqueles que irão receber. E eu, neste momento, peço pelo irmão André, que ele seja conduzido pelo Senhor, que cada palavra que sai dos lábios dele venha ser dirigida pelo Espírito Santo, que vem fazer com que cada pessoa, cada abençoado, cada irmão que já esteja ouvindo, aqueles que estão chegando, que eles venham receber esta palavra e que venham cair as escamas, que venham fazer com que eles compreendam, enxerguem e ouçam espiritualmente falando. Assim, meu Pai, eu te agradeço. Te agradeço por tudo, Senhor. Te agradeço pela nossa vida. Te agradeço por nos dar esta graça maravilhosa que nós estamos cada dia crescendo de glória em glória. Graças a Deus. Alô, abençoado. Estamos de volta aí, abençoado. E hoje falaremos aqui sobre unção, amado. Sobre unção. Tem uma irmã aí que me pediu para falar sobre isso, porque ela disse que, segundo o pastor da igreja a qual ela frequentava, hoje, graças a Deus, ela já está em graça, né? Já não está mais no sistema religioso, mas já está servindo, né, a Deus em graça. Então ela disse que na época que ela era do sistema religioso, o pastor disse que ele e os presbíteros recebiam a unção. E a partir deles, essa unção era distribuída para os membros, para os irmãos da igreja. Então eu tenho que falar sobre esse tema aqui, amado, porque não é assim que o Evangelho nos ensina. Não é correto isso segundo o Evangelho. Pode ser correto segundo lá o pastor, segundo a igreja, mas segundo o Evangelho, isso não é correto. E se nós nos baseamos no Evangelho do Cristo, então temos que seguir o que o Evangelho do Cristo ensina. O Evangelho do Cristo não ensina isso. O Evangelho do Cristo, ele não coloca um homem superior a outros, não. No Evangelho do Cristo, todos os homens são iguais perante a Deus. Todos os homens são iguais perante a Deus. Não há quem receba mais unção do que o outro, não. Um pode estudar mais e aprender mais rápido, saber mais coisas mais rápido, mas todos têm a mesma capacidade de crescimento espiritual. Todos têm a mesma capacidade de aprendizagem espiritual, porque o Espírito Santo, o Cristo, o Espírito Santo é o Cristo. Ele mora dentro de cada um de nós. Amém? E a partir, né, do Espírito Santo é o Cristo. Então, quando a gente fala na Trindade, na verdade, não existe mais essa Trindade, porque, né, o Filho é o Jesus, o Nazareno, né? A palavra de Nazaré também é errado, abençoado. Outra hora eu vou explicar a vocês porque não é Jesus de Nazaré, mas Jesus, o Nazareno. O Filho é o Jesus Nazareno, o Jesus carne, o homem Jesus.
O Espírito Santo é o Jesus Cristo glorificado, Espírito glorificado e o Pai, né? Então, o Filho e o Espírito Santo é o mesmo. Isso eu tenho que explicar para vocês, porque faz parte, né, desse estudo aqui. Então, amados, a unção. Lá em João 14, em João 14:3, ele já começa a falar assim: e quando eu for, é o Jesus de Nazareno, ele está falando assim: quando eu for e vos preparar lugar, quer dizer, ele está falando que vai aonde? Vai morrer, vai para o Pai, vai para o céu e vai preparar lugar para quem? Para nós. Quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez. Então ele está dizendo: eu virei outra vez. Ele foi e está dizendo: eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Então, amados, o que é unção? Unção vem da palavra ungido, amados. Ungido do hebraico é Mashiach, e no português chamamos de Messias. No grego é Cristo. Essas palavras têm os mesmos significados. O que significa Mashiach? O que significa Cristo? Significa ungido. Amém? Jesus, o Cristo. Jesus ungido. Jesus, o homem ungido. O homem escolhido por Deus. Ungido por Deus para trazer conhecimento, sabedoria para nós. O que é unção? Unção é a sabedoria de Deus. Unção é sabedoria. Unção é conhecimento. Amém? Isso que é unção. Quando a gente fala óleo ungido, então o correto são o óleo Mashiach, o óleo Cristo. Não conecta, né, com o vocabulário português isso. Não tem óleo ungido, não tem óleo de unção. A Bíblia, quando fala de óleo de unção, os antigos judeus usavam propriamente o óleo mesmo, literalmente. Mas o óleo da unção, verdadeiramente, o Evangelho nos ensina que é o Cristo, que mora dentro de cada um de nós. Então não tem um homem superior a outros. Não existe um homem mais ungido que outros. Todos nós temos a mesma unção, porque o Cristo mora em todos um de nós, mora em cada um de nós. Entendeu? Aí no João 14, lá no 16, se não tiver a Bíblia aí, quando tiver a oportunidade, pega uma Bíblia, ouça novamente o áudio com a Bíblia na mão. No 16 ele diz assim, 16: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador. Então aqui muitas pessoas acham que a Trindade são três, porque ele diz na segunda pessoa. Ele diz assim: rogarei ao Pai para enviar outro Consolador. Ele está usando a segunda pessoa. Esse outro ele rogará para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê e nem o conhece. Mas vós o conheceis. Como que eles conheceriam? Porque ele já diz aqui: porque habita convosco, que é o próprio Jesus. Só que será o Jesus, né? Ele, nessa época aqui, ele está dizendo: será eu em espírito? Será Jesus em espírito? É hoje o Jesus em espírito? Não é uma segunda pessoa. Ele fala na segunda pessoa porque ele está falando em carne, mas está falando na segunda pessoa, o Espírito, o que ele realmente é, a essência que realmente ele é. No 18:
Não vos deixarei órfão, voltarei para vós. Então Cristo já voltou. Ele já habita em cada um de nós. Muitos ainda estão esperando a Cristo vir. Entendeu? Isso é por causa da desobediência, né? É por causa do monopólio das empresas religiosas, né? Que se eles confirmar Cristo, muitos vão perder o seu manjar, né? Vão perder os seus ganhos. Como os pastores hoje ficam bravos com a gente, porque nós estamos tirando o ganho deles. Porque em graça já falamos que para ser pastor em graça, se entrar para ser pastor, apesar de a gente nem usar o termo pastor, porque o pastor verdadeiro é Cristo, mas se ele usar para ficar a cargo de pastor, já pensando no salário material, então ele vai morrer de fome. Porque em graça isso não vai acontecer. E nem o dízimo é cobrado em graça porque não pode. Em graça não existe dízimo. Existe a contribuição dos irmãos, se quiser ajudar, com a quantidade que quiser, mas não pode ser cobrado dízimo, não pode ser ameaçado, não pode ser colocar medo para poder dar o dízimo, porque isso é coisa da lei. Em graça não existem essas coisas. Então ele está dizendo aqui, não vos deixarei órfão, voltarei para vós. Então como que é que um homem tem mais unção do que outros? Como que pode isso? Se todos nós temos o mesmo Espírito dentro de cada um de nós. Amém, amados? Reflete nessa questão, amados. Todos nós temos a mesma capacidade espiritual de conhecimento. Uns às vezes aprendem mais do que o outro, porque às vezes dedica mais do que o outro, mas todos nós temos a mesma capacidade. Amém? Na graça todos nós somos iguais. Todos nós, por isso que nós nem usamos títulos mais de pastor, de evangelista, não usamos mais título. Por isso eu sou o irmão André. Amém, amados? Em graças todos nós somos iguais perante a Deus. Todos nós temos a capacidade de ter conhecimento, de ter unção. Todos nós temos em graça, todos nós temos unção. A unção é Cristo e Cristo mora em cada um de nós. Amém? Até logo. Graça e paz, amados.